eu recebo o senador da República, o Wellington Dias, embora petista, que não concordou com o veto da presidente Dilma e travou uma batalha daquelas de espada na mão para que tivéssemos esta vitória, embora a guerra ainda não acabou. Boa tarde, senador. Boa tarde, senhor. Uma batalha, né? Uma batalha a mais. Importante. Importante, não tenha dúvida. E a vantagem agora, nós vamos brigar agora recebendo. É verdade, né? O governador do Rio de Janeiro, ele age novamente de forma chantagiosa. Ele ontem foi aos meios de comunicação dizer que não pagará mais nem terceirizados, nem prestadores de serviços, nem ninguém no estado, a não ser os servidores, porque ele não sabe do tamanho do prejuízo do Rio. É um comportamento estranho, né, senador? Eu estava agora há pouco ali num debate de uma rádio no Rio de Janeiro. E o locutor perguntava duas coisas. Primeiro, sobre essa medida do governador Sérgio Cabral, de, vamos dizer assim, não pagar merenda escolar, não pagar fornecedor, enfim. E eu dizia, olha, primeiro, com a nova lei, o Rio de Janeiro recebe, nos próximos 12 meses, 12 bilhões de reais. Você já imaginou? Pensa que choro. Pensa que choro. A gente aqui está comemorando, porque vamos passar a receber este ano 360 milhões de reais. São Paulo, que é muito maior que o Rio de Janeiro, e com brasileiros como nós piauienses, como os cariocas, os capixabas, recebendo algo aí em torno de... vão sair de 500 para 1 bilhão de reais e 1 bilhão e 100 aproximadamente. Então veja só, o fato é isso, infelizmente, como você lembrava, eu acho que foi importante você citar aqui uma coisa. Que história é essa de Rio de Janeiro produtor? Pois é. E ontem eu dizia, numa conversa que tive lá com o Sérgio Cabral, eu dizia, mas se você me disser onde é que tem um poço de petróleo no Rio de Janeiro, onde é que tem no Espírito Santo, eu retiro o meu projeto. Eu não estou falando de petróleo em território de nenhum estado. Nos estados que forem descobertos petróleo, Bahia que tem petróleo, Ceará, Amazonas, Rio Grande do Norte, esses aí são produtores de petróleo, porque se perfurou poços no seu território, a gente sabe lá qual é o município, qual é a comunidade, não é, dentro do território daquele estado. Então é diferente. Nós estamos falando de uma riqueza que foi descoberta, Cida, isso aqui é importantíssimo, porque todos nós contribuímos. Cada piauiense, você que está nos ouvindo... Nós pagamos as pesquisas. O que recebe Bolsa Família, que vai fazer compra, que paga IPI, compra um chinelo, compra o chinelo, compra a caixa de fósforo, cada um, nós contribuímos para que a Petrobras, a Agência Nacional de Petróleo, nós mandamos dinheiro para que ela fizesse as pesquisas, e foram bilhões para que se fizesse as plataformas, para comprar os navios, para fazer os dutos, para poder fazer a extração de gás e petróleo. Agora nós estamos tirando a riqueza. Para onde vai, não é, a receita? Vai ficar 96% com o Rio Espírito Santo. Está errado, ó. É isso que foi a mudança, tá certo? A mudança representou isso. Então veja, o que nós fizemos? Rio Espírito Santo, Rio vai receber 12 bilhões. Agora, se disser que, eu reforço esse seu comentário. Que com esse dinheiro vai cortar da merenda escolar das crianças, que vai cortar de terceirizado, eu acho que o povo não vai tolerar isso. Isso é uma medida que não tem pé nem cabeça, não tem condições de se aplicar. Eu vi um discurso, eu não sei se do Ronaldo Caiado, em que ele dizia, bem, então eu vou comprar um bilhete da loteria. Eu achei muito oportuno. É do Alceu Moreira. Do Alceu Moreira. É do Rio Grande do Sul. E aí o barbeiro que fica em frente à loteria, eu ganho na loteria, eu vou destinar esse dinheiro ao barbeiro. Só porque mora na frente. Porque mora na frente. Na frente da lotérica. Era a comparação que ele fazia com o Rio de Janeiro. Isso faz a gente refletir para ver isso. Então, na verdade, o que nós fizemos? Primeiro é uma riqueza gigantesca. Isso só mostra quantas coisas tem no Brasil, que coloca concentrações, retirando do que é nosso. E é isso que nós estamos mudando. Nós estamos lá agora para rever a lei do Fundo de Participação, do ICMS, do comércio eletrônico, enfim, um novo pacto federativo nós estamos construindo no Brasil. E isso é importante. Eu quero destacar que a gente conseguiu esse entendimento também, porque descentralizamos da União. A União ficava com 40% dessa receita, vai descer agora para 20%. Então, isso também permitiu uma distribuição mais espalhada no Brasil. Então, assim, eu tive, desde o começo,
ainda na época do presidente Lula, depois com a presidenta Dilma, uma posição diferente. Eu dizia, uma luta não pode. Aí eu travava aquilo. O que eu considero importante? Você destacou aqui. Primeiro, a posição da bancada do Piauí. 13 parlamentares, 13 votos favoráveis e trabalhando e nas suas bancadas e na hora das urgências, enfim. Então, eu quero destacar aqui esse trabalho importante da nossa bancada. O Marcelo Castro, eu sempre ressalto, o Júlio, eles começaram lá atrás, inclusive o Marcelo foi signatário desse projeto, com o Ibsen Pinheiro, com o Humberto Souto lá atrás, que quando eu cheguei estava polêmica. Apresentei um novo projeto, fruto desse entendimento que envolveu a negociação com o ministro da Fazenda, com a própria presidenta Dilma. Então, eu fico feliz por ser um projeto de iniciativa, não apenas minha, mas de uma bancada do Piauí, pelo trabalho que foi feito e por ser uma matéria, Silas, que vai aumentar a capacidade de investimento. O dinheiro de primeiro, dos royalties, ele não tinha uma destinação específica. Pois não. O Rio de Janeiro, na audiência que tivemos, o próprio Sérgio Cabral, mas também o governador do Espírito Santo disse que já fez uma mudança lá, mas boa parte ainda é para pagar dívida, para pagar a previdência, etc. O dinheiro não estava chegando no povo. Eu visitei municípios e outros parlamentares também, em que o prefeito me dizia, olha, aqui é tanto dinheiro que eu tenho que todo ano desmanchar a escola, desmanchar a praça para fazer de novo, porque não tem mais o que fazer. Prefeito no Rio de Janeiro subsidiando o transporte coletivo. Você compreender, né? Verdade. Eu visitei, não é, com alguns parlamentares, uma cidade de Macaé, um cemitério que até o muro é de mármore. Eu conheço. É um negócio... Eu conheço, é impressionante. Extravagância. A gente aqui não tem dinheiro precisando para fazer. Aliás, aqui. Os nossos cemitérios aqui não tem mais vaga. Imagine mármore. Você falava a situação dos presídios. Aliás, quero parabenizar a deputada Flora pelas iniciativas em relação a essa área da saúde, né? Em relação à mulher. Aliás, eu estou advogando uma tese que é a cirurgia plástica. Acho importantíssima a iniciativa dela, abre esse debate. Abre uma discussão. Inclusive nos coloca para também no governo, junto à bancada federal, trabalharmos, que possa fazer a cirurgia plástica. Alguém que tem um defeito no lábio, alguém que, por um acidente, por uma violência, por alguma coisa. Aliás, só tem uma diferença, eu acho que tanto faz ser homem como mulher, tá certo? Eu acho que cria um trauma. Toda vez que você se olha no espelho, se lembra daquele momento da violência, daquele acidente. Difícil, né? Então está de parabéns. Mas voltando aqui, nós estamos carimbando o recurso para ser aplicado. Primeiro, em educação, é a prioridade. Mas eu estou advogando... percentual em educação, né? Eu estou advogando... A presidente Dilma no início queria tudo, eu particularmente sou a favor, mas a gente tem que escutar, né? O gestor é que sabe disso, não adianta só a educação lá se ele não tiver a infraestrutura para dar resultados àquela educação também. Então, o que eu acho que caminha no Congresso, ela encaminhou uma medida provisória, a gente está trabalhando lá, é o seguinte: qual é o objetivo? Dobrar os investimentos em educação. Se o Brasil investe hoje 200 bilhões, Estado, município, todo o governo federal, em educação, a ideia é de ir para 400 bilhões de reais. Pois não. Ocorre que a receita de royalties e participação, por isso que ela não podia ficar concentrada da forma como estava, ela começa este ano, ela está em 32 bilhões, daqui a 10 anos ela vai para 100 bilhões, em 2030 a previsão, Silas, é de chegar aí a algo em torno de 360 bilhões de reais. Então é um volume muito grande de recursos, é suficiente para colocar mais 200 bilhões para a educação e ainda sobrar 160 bilhões para outras coisas, que nós temos problemas graves. Quem não reconhece? De saúde, de segurança, ainda de infraestrutura. Acho que devemos investir, como está no projeto lá, em ciência, tecnologia, pesquisa. Porque, veja, qual é aí a ideia? Um dia, né, vão se esgotar as reservas de gás e petróleo. O que é que vai ficar? Tá certo? Se for uma coisa que não... Temos que deixar um legado. Um legado. Na ciência, na educação. E a ideia é essa, é mais conhecimento. Por que é importante esse projeto de dividir proporcional a toda a população e, inclusive, mais recurso para onde mais pobre é a população? Não tem dúvida. Então, um município que tem uma renda mais baixa no Brasil, o Maranhão, que tem a mais baixa renda per capita, Alagoas, o Piauí já fugiu, um pouco faz tempo mais, que saiu disso. mas ali vão ter um peso maior, tá certo? Para poder ter mais dinheiro para investimento. E carimbado
o dinheiro vai cair numa conta específica, como ocorre com a CID. Quantos escândalos nós tivemos com o recurso da CID no Brasil? Nenhum. Por quê? Porque o dinheiro é específico, com a destinação clara, com prestação tem que usar para aquilo. Separado, exatamente. Então, eu acho que é uma vitória importante. Tem um outro dado, Silas, que eu acho que vale a pena destacar, que foi regulamentado ainda na época do presidente Lula e agora a gente melhorou. Primeiro, nós vamos abrir as novas concorrências, os novos leilões. Agora em maio vai ter leilão e um dos leilões inclui a bacia do Parnaíba. São 13 lotes do lado do Piauí. A minha querida Floriano lá. Floriano, da região de Floriano. É verdade. Você vai ser agora o rei do petróleo, viu? Olha que tem umas terrinhas lá, pode ser que seja lá. Sheik Silas. E é na margem do Parnaíba, viu? Na margem do Parnaíba. Então, eu acho que isso aí é algo fundamental. Nós vamos ter também leilões do Piauí no litoral ali, entre Camusim e também em Mar Profundo, lá muito mais distante da praia, ali entre Barreirinhas, Parnaíba, Camusim, aquela região, também vamos ter lotes. Então, veja, essa riqueza de primeiro era assim, ó, você abria um lote, a empresa que ganhava, ela era dona do petróleo. Ela agora passa a ser, ela recebe pelo serviço da extração do petróleo. O governo paga por aquele serviço, 30%? Está aqui, ó, 50 mil barris, você recebe o valor de 15 mil. Os outros 35 mil vão formar no Brasil inteiro o chamado Fundo Social. Em 15 anos, a partir de 2015 até 2030, portanto, nós vamos ter 1,5 trilhões de dólares nesse Fundo Social, pelos cálculos que são feitos pelos especialistas. E nós só vamos poder usar o rendimento da poupança. É uma poupança que vai ficar para todas as gerações para frente e vai se utilizar, né, o saldo. Então, eu acho que é um projeto que tem avanços importantes. Pode melhorar? Pode. E nós queremos melhorar, não temos nenhum interesse em ter coisas que possam causar problemas. Nós temos duas perguntas depois desta vitória. Vamos lá. O Piauí, que viveu tanto tempo só de repasses constitucionais, e olhe lá, emendas parlamentares, quando aparece programas como o que estão acontecendo com a presidente... Aliás, eu estava vendo emissoras do sul do país, a presidente Dilma hoje quer fugir dessa questão de emenda. Ela quer que tudo esteja dentro dos programas. Vamos para o programa. Estrada, vamos para o programa de estrada. Verdade. Educação, vamos para o programa de educação. infraestrutura, vamos para o programa de infraestrutura. Isso é fato. Para desvincular a população mais ainda daquele favor político. Ainda hoje, no programa de revitalização do Parnaíba, foram liberados recursos para vários municípios, Oeiras, interessante esse trabalho. Luiz Correia, União, enfim, 23 milhões, né, para um dos convênios, 13 milhões outro, com a Codevasf. Estava aí o Elmo, que é o presidente da Codevasf, junto com o governador Wilson, junto com os prefeitos, a liderança, estava lá eu, o Assis, o Osmar Júnior, enfim, comemorando. E um programa de kit de irrigação que tem condição de conviver com o semiárido. Então, são programas, Programa Nacional de Irrigação, Programa de Revitalização da Bacia do Parnaíba, Programa de Saneamento, são programas que é aí onde os municípios devem se candidatar. Então, aí eu estou fazendo a pergunta que o cidadão piauiense deve estar fazendo agora. Se não for para a justiça, ou se a justiça não interferir no que o povo decidiu, porque ontem foi o Estado e o povo que decidiram. Representado lá. Representados no Congresso. Se a justiça não adentrar nesta, que pode acontecer até uma briga de poderes, quando é que a gente pega nesse cacau? Abril. A previsão é já a partir do mês de abril, porque ele não é um imposto, ele é uma receita de uma riqueza natural, que é gás e petróleo. Então ele é para ter 30 dias para regulamentação. O dinheiro é recolhido todo mês, não é? No Tesouro Nacional, que repassa para o Banco do Brasil. A mudança que fizemos foi lá no Banco do Brasil na hora da distribuição, igual o Fundo de Participação, igual outras receitas que são trabalhadas no Brasil inteiro. A pergunta é, e se for para a Justiça, senador? Eu não acredito que a Justiça, depois da decisão que tomou, vá de novo se interferir nas decisões do Congresso. O Congresso, primeiro, foi feito dentro da lei, foi votado na forma da lei do regimento. Acho que não tem um tema que mais se debateu do que esse. Todo mundo ali com o direito de falar. Mas o cara queria 20 minutos para falar. O regimento diz que é até 20 minutos. Foi dado 5 para todo mundo, quem era a favor, quem era contra, para poder ter mais gente falando. São 513 deputados
federais, 81 senadores, se for botar 20 minutos para cada um, tinha terminado a sessão ainda hoje, não tinha terminado, claro. Certo? Então se fez ali na forma da lei, do regimento, um amplo debate e participação. Segundo, obedece à Constituição. É o Congresso Nacional legítimo para fazer lei, inclusive para tratar sobre tema como esse, a partir da iniciativa da Presidenta da República. Por último, eu destaco que é uma lei justa, que teve o apoio de entre 349 e 354 deputados. Isso, pra você ter uma ideia, a maioria absoluta é 257. Estou falando de 349 no mínimo, porque foram 142 votos que cada um deu. Aquele que teve menos teve 349. No Senado, porque foi votado muito tarde, terminou que não tinha um quórum, já estava mais baixo, mas foram 54, precisava de 41. Né, para ter maioria absoluta. Então, o Congresso Nacional tem maioria, mostrou claramente o que a maioria do Brasil ali, representando Estado e povo, fizeram. E não tem nada de irresponsável. Rio e Espírito Santo, como eu disse aqui, o Rio vai continuar recebendo em torno de 12 bilhões de reais, o Espírito Santo 1,5 bilhão, né, por ano com os seus municípios, e todos os outros estados começam desse ano recebendo em torno de 8,5 e 9 bilhões de reais. Então, veja, é uma mudança justa, correta, adequada, e eu acredito que o Supremo, eu confio que o Supremo não vai fazer mudança. Se o Sérgio Cabral, se o Geraldo Alckmin, eu não entendi, eu acho que é uma questão mais política, não tem sentido essa briga do São Paulo. Rio e Espírito Santo eu entendo. É verdade. Tá certo? Queriam continuar crescendo com 96%. Agora, eu digo aqui, Silas, para você com toda segurança, se eles têm procuradores, os outros estados também têm. Se eles têm 3 procuradores, o estado tem aliás, 24 procuradores. Falar em procuradores, eu ouvi uma entrevista de um procurador paulista ontem, que a gente fica meio, como o senhor falou, abismado de São Paulo estar entrando nesta briga tão firmemente. Não dá para entender. É uma forma política, né? Então, o procurador paulista do estado dizendo que podemos até não conseguir barrar a aprovação do projeto, mas os contratos já realizados nós temos como não dividir. Eu devo dizer para você que não teve nenhuma alteração contratual, nenhuma vírgula. Se alguém me apresentar uma vírgula que altera, o contrato é assinado entre a Agência Nacional de Petróleo e a União. Em nome da União e as empresas. Isso. Então, zero alteração. Onde tinha, pagava 10% de royalties, continua 10%. Onde diz que a empresa tem que cuidar de meio ambiente, se tiver qualquer problema, continua do mesmo jeito. Tudo está lá mantido, não teve nenhuma alteração. Nas próximas licitações, onde era concessão, passa a ser partilha. É uma nova regra, mas é para as próximas. Então, está dito lá que ao Rio de Janeiro, recebe aquilo que vinha recebendo até quando foi apresentada a lei, que era o ano de 2010. Então, eu acho que não há razões para isso. Mas o Rio recebeu antecipações. Que bom que recebeu antecipações. Mas antecipação, eu fui governador, o governador isso faz isso, é como se fosse um empréstimo. Você adianta ali e quando é feito com base na receita que você já tinha. Tem nada a ver com receita futura. O que nós mudamos a regra foi para a receita futura. É agora, a partir de 2013, que passa a ter uma nova regra. Então eu estou confiante, tá certo, que por não haver nada de inconstitucionalidade, nada de ilegalidade, o projeto será colocado. Aliás, o próprio advogado-geral da União, o doutor Luiz Inácio Adams, já se posicionou que vai fazer a defesa do projeto aprovado no Congresso Nacional. Ele representa a União, tá certo? Veja que a presidenta Dilma tinha vetado. Então, isso tem a ver o quê? Com a convicção de que há um projeto legal. Porque saiu uma tabela de 101%, é citado isso de vez em quando. Isso está lá na justificativa, é um erro material, como se chama no direito. Na verdade, na hora de digitar lá na justificativa, mas o projeto aqui, que é o que vale, é o que nós votamos, está todo correto, legal, conforme feito pelo senador Vital do Rego, que foi o relator na época. Então, veja, eu acho que ganha o Piauí, esse ano recebe em torno de 360, 370 milhões. Município pequeno recebe aí em torno de 380 mil reais por ano, equivale a um fundo de participação. Município ali como
por exemplo, Nazaré do Piauí, São José do Peixe, enfim. Um município como Floriano recebe em torno de R$1,5 milhão de reais. Beleza. Já no primeiro ano, Parnaíba em torno de 5 milhões, Teresina em torno de 24 milhões, ou seja, é um dinheiro que vai chegar a todo o Brasil. Não tem dúvida. Tá certo? E para investimento e com condições de fiscalização e com prioridade na educação. Então eu comemoro, tá certo? Não é só porque é meu projeto, não. Tá certo, senador. Mas é porque eu acho que é uma grande vitória do povo brasileiro. Senador, eu vou ser justo igualmente a divisão dos royalties.